Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Amém. O tema da partilha que nós vamos ter essa noite é um tema bastante sensível. Então, para que não haja, que a gente não fira a sensibilidade de ninguém, eu já quero dizer que a pregação e a partilha dessa noite é um convite e um chamado do Senhor para cada um de nós a fazer uma profunda reflexão sobre nós mesmos. Essa pregação não tem um destinatário. Não vim aqui pregar para A, B ou C. Na verdade, a gente vai refletir porque semana passada nós estávamos partilhando um momento de formação com os servos do grupo de oração. Não era a primeira vez que eu falava sobre esse tema, já tinha falado sobre esse tema esse ano, numa outra formação. E uma constatação é que nós precisamos examinar as nossas consciências, se nós quisermos verdadeiramente agradar o Senhor, sempre. E a única maneira de fazer justiça é sendo honestos conosco mesmo. A gente vai falar hoje sobre o orgulho e também sobre a virtude da humildade. Só que já de início, algo que eu dizia para eles na semana passada e repito aqui: a única pessoa que pode me ajudar a vencer o orgulho em mim sou eu mesmo. E a única pessoa que pode ajudar você a vencer o orgulho em você é você mesmo. Porque o orgulho é algo que não se vê, não se detecta. Você pode parecer para todo mundo, para a sociedade, para as pessoas do seu trabalho, em qualquer lugar onde você estiver, você pode parecer a pessoa mais humilde do mundo, e lá dentro do meu coração eu ser o cara mais orgulhoso do mundo, entende? Só eu é que vou saber se essa semente do orgulho habita em mim. Só você vai conseguir identificar se há essa semente em ti. Entende isso? Eu não vou poder te ajudar nisso, e você também não pode me ajudar. Somos nós e Deus, a nossa sinceridade, a nossa honestidade com o Senhor que vai nos ajudar a vencer. E a gente vai ver os santos falando sobre orgulho. Eu já quero falar aqui rapidinho, só para dar como isso faz mal e como isso atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada, principalmente a nossa busca pela santidade. Santo Agostinho, por exemplo, vai dizer: o orgulho é o começo de todos os pecados. São Francisco de Sales vai dizer: o orgulho é a mãe de todos os vícios. Santa Teresa d'Ávila: o maior obstáculo para a nossa união com Deus é o orgulho. Santo Tomás de Aquino: o orgulho é a exaltação injusta de si mesmo que nos afasta de Deus. São Bernardo de Claraval: o orgulho é o veneno que mata a alma. Santa Catarina de Sena: onde há orgulho não pode haver humildade. E por aí vai. São José Maria Escrivá diz ainda que o orgulho é o maior obstáculo para a nossa santidade. A palavra de Deus vai dizer que o orgulho é a fonte de todo mal. A palavra de Deus vai dizer que Deus resiste ao orgulhoso. E tantas outras referências más a esse vício e esse pecado que Deus tanto quer nos alertar para que nós nos afastemos dele. Mas como eu estava dizendo agora há pouco, esse vício só pode ser detectado por mim. A única pessoa que vai poder trabalhar e que vai poder lutar e ajudar a minha alma a se livrar do orgulho sou eu mesmo. Então primeiro precisa haver uma profunda honestidade de nós conosco. E eu me lembro que eu falava na semana passada, é uma graça que precisa ser pedida para Deus. É uma graça que precisa ser pedida para Deus. Essa palavra de Deus diz para nós:
Pedi e recebereis, buscai e achareis, bateis e a porta se abrirá, é porque o Senhor verdadeiramente quer nos atender. Então, a gente acabou de ver o exemplo de vários santos falando sobre o mal que o orgulho faz à alma, sobre a nossa busca de santidade. Então nós precisamos pedir todos os dias que o Senhor nos ajude a combater esse vício. Amém? Aqueles que já são consagrados a Nossa Senhora, se lembram quando a gente faz os exercícios preparatórios, a gente pede para vocês rezarem a ladainha da humildade. Quem se lembra? Levanta a mão aí. O pessoal começa a rezar a ladainha da humildade e manda mensagem, fala assim, o que é isso? Como que eu vou querer isso? E a gente se lembra do desejo de ser amado, livrai-me Jesus. Do desejo de ser respeitado, livrai-me Jesus. Do desejo de ser elogiado, livrai-me Jesus. Do desejo de ser reconhecido, livrai-me Jesus. É uma ladainha de 2 páginas só de livrai-me Jesus, porque vou falar um pouco agora sobre o que é o orgulho e a gente vai começar a entender por que ele nos faz tão mal. O que é orgulho? Alguém me daria um conceito para ajudar assim? É tão abstrato, né? Boa, é uma boa definição. O orgulho, ele é um amor desordenado da sua própria excelência. O orgulho é um amor desordenado por mim mesmo. Porque o amor próprio, ele é legal, ele precisa existir. Mas o orgulho é esse amor desordenado, ou seja, ele está fora do lugar, ele está desregulado. Como a gente ouviu essa definição muito boa. Quando eu começo a colocar Deus, a me colocar no lugar do Senhor, quando a minha autossuficiência me faz a imaginar que eu sou capaz de algo sem o Senhor, ou seja, é esse amor desordenado de si mesmo que se manifesta de 4 formas. Quando nós atribuímos a nós aquilo que nós temos de bom, e é isso que o Reginaldo acabou de falar, tudo que eu tenho de bom é graça de Deus, sim ou não? Até o mais remoto pensamento que eu tenho para o bem é a graça agindo em mim, não sou eu. Qualquer pensamento bom que eu tenho é a graça agindo em mim, porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós não somos capazes de amar, portanto é a graça agindo. Qualquer boa inclinação, qualquer bom desejo, tudo isso é a graça agindo em mim. E quando eu acho que isso é mérito meu, e que eu faço pelos meus próprios méritos, eu estou desordenando, eu estou tirando da ordem as coisas, e eu começo a achar que eu sou capaz daquilo que é só graça, e que não me pertence. Segunda maneira pela qual o orgulho se manifesta: não reconhecemos que todos os méritos vêm de Deus e os atribuímos a nós mesmos. É um grande risco. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ele dizia assim: eu tenho muito medo de, as coisas estão indo bem, as coisas estão começando a dar certo, eu estou achando que eu estou ficando bom naquilo que eu estou fazendo e estou começando a entrar nesse risco de achar que sou eu. E a gente precisa pegar o pezinho e voltar para o chão e dizer: não, é a graça agindo. A terceira maneira da manifestação do orgulho: quando nos vangloriamos de possuir qualidades que não temos. Essa é a principal característica do orgulhoso. Quando nós atribuímos a nós mesmos qualidades que nós achamos que temos, mas que na realidade nós não temos. Vou falar mais um pouco disso daqui a pouco. A quarta maneira, é a quarta manifestação: desprezando os outros e desejando uma estima especial pelo nosso jeito de ser. O orgulhoso, ele tem um profundo desejo de ser reconhecido, de ser amado, de ser notado, de ser percebido, de ser elogiado,
de ser visto. O orgulhoso se entristece quando ninguém percebe que ele chegou. E olha que coisa, né? Quando nós entendemos que tudo é graça de Deus, quando nós entendemos que tudo é mérito dele, a gente começa a perceber que nós mesmos somos o quê? Nada. Então não tem por que se entristecer. Mas isso tudo cria o quê? Por que isso é um grande perigo? Porque o orgulhoso ele está sempre com uma expectativa alta, em busca de reconhecimento, em busca de reconhecimento, em busca de aceitação, em busca de visibilidade. E quando essas coisas não acontecem, porque lembra da terceira característica? Ele se vangloria por qualidades que ele não tem. Muitas vezes espera algo que não vai vir. E aí acontece o quê? Frustrações e ansiedades. Isso vai desencadeando uma série de desordens. Por isso que eu falei, né? A primeira definição do orgulho, que é um amor desordenado da sua própria excelência, porque tudo isso gera uma grande desordem. E por que isso é terrível? E por que os santos acabaram de dizer para nós? Eu acabei de citar aqui vários exemplos dos santos nos falando sobre isso, né? Por que o orgulho nos afasta de Deus? Por que ele é tão perigoso? Porque vai assumindo esse lugar que deveria ser só do Senhor. E vai roubando o tempo que é do Senhor. E vai tirando dele aquilo que só pertence a Ele. Só que tem um problema. Acabei de falar aqui, bem no início. Para que a gente identifique esse vício na nossa alma, no nosso caráter, nós precisamos ser muito honestos conosco e pedir a luz do Espírito Santo ajude. Porque o orgulhoso dificilmente vai entender e aceitar que ele é orgulhoso. Ele não consegue enxergar isso. E essa desordem de si próprio, né, vai levando ele a sempre idolatrar o eu próprio. E sempre achar que ele é que tem razão, que ele é que sabe das coisas. Então ele vai se enganando, se apropriando daquilo que não é dele, se apropriando dos méritos que não é dele, e vai se afundando cada vez mais. Ele pensa que ele tem qualidades que não tem, e quando tem, esquece que na verdade são dádivas de Deus, e por aí vai. E agora tem um ponto muito perigoso, me avisa do tempo, tá? Que eu diria que é um dos maiores problemas. O orgulho, ele inibe o amor fraterno. Ele inibe a comunhão entre os irmãos. Porque o orgulhoso, sem perceber, nessa desordenada autoestima, nessa desordenada amor à própria excelência, ou aquele eu que ele cria, ele começa a julgar facilmente os outros. E pior, se sentir superior aos outros. Então nessa de julgar facilmente os irmãos e de se sentir superior a eles, ele começa a ser duro nos seus julgamentos. E isso afasta, isso impede o amor fraterno. E quanto mais o orgulho se enraiza no coração, quanto mais esse vício se enraiza no coração, mais essa alma vai se distanciando, não só de Deus, mas agora também dos irmãos. Quando os santos falam para nós que esse é o pior vício que nós podemos enfrentar e que é o maior empecilho para a nossa santificação, é uma grande verdade. O orgulhoso, sem perceber, ele é severo e injusto nos seus juízos, na forma de ver os outros, porque ele sempre se julga superior. Tem uma coisa engraçada, né? A gente estava conversando sobre isso também, sobre essa questão do orgulho. O orgulhoso, ele fica tão dentro de si, tão enroscado nessa trama ali de pensamentos e de auto se elevar, que ele naturalmente faz julgamentos que, primeiro, não condizem com a verdade. Segundo,
julgando-se superior aos irmãos, vai o levando a uma constante 20, tá bom, vou dar uma acelerada, afastamento de Deus, o que também implica e atrapalha a sua vida de oração. E o que a gente pode fazer, gente, em relação a tudo isso? Eu falei no início, né? É uma partilha que não tem um destinatário certo. Porque eu olho aqui e só vejo pessoas humildes. Sério, não tem como saber, entende? Só que às vezes eu posso ter lá no fundo do meu coração esse vício que só eu conheço e que eu preciso trabalhar. E onde você vai trabalhar isso? Como o tempo é breve aqui no grupo, eu já quero começar a dar algumas dicas nesse sentido. É na oração, é na palavra de Deus, não tem outro caminho. A gente brincava na semana passada, eu conheço pessoas que são extrovertidas, que são barulhentas, que chegam no lugar fazendo barulho e que tal, você olha e fala assim, chegou o Aparecido, mas que são almas profundamente humildes, entende? Não tem a ver com comportamento, tem a ver com o coração, tem a ver com o que está lá dentro da alma. Então não tem como saber, só cada um examinando o seu próprio coração, examinando os seus sentimentos, examinando a maneira como se relaciona com Deus, com os irmãos, e a maneira como se coloca diante do Senhor. E eu me lembro, né, daquela parábola do publicano, lembram? Um se coloca diante de Deus, né? Senhor, eu te louvo porque eu não sou como aqueles ali, né? Já começa errado. Eu te louvo porque eu não sou como esses pecadores, né? E o outro chega de que maneira? A palavra diz que ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça, e já chega ali pedindo perdão e se humilhando. Então a gente precisa buscar dentro do nosso coração, buscar dentro da nossa alma. Os santos vão nos dar caminhos, vão nos mostrar luzes, né, para que a gente consiga. Gente do céu, estou todo atrapalhado com isso aqui, Jô. É a idade, a Jô fala que é a idade. A gente, cara, papelzinho ajuda, né? A gente aqui, calma que vai dar certo. Amém. Quanta coisa. Há um outro ponto. O orgulhoso sempre está preocupado com o que as pessoas falam dele. Sempre. E a gente precisa se vigiar. Precisa se vigiar, sim. Segunda-feira eu dei um exemplo, né? Eu dei um exemplo do que aconteceu comigo no meu trabalho. No meu trabalho. Tinha um momento lá que era para eu fazer um discurso lá, enfim, numa reunião. E ali eu já detectei que poderia ser uma ocasião onde eu poderia não me comportar bem em relação a isso. E é algo que eu tenho vigiado muito na minha vida. E aí fala um, fala outro, chegou você, Nelson. Aí eu peguei e comecei a falar. Estava indo bem. Estava indo bem. Quando eu percebi, eu estava falando de qualidades minhas e de coisas do meu currículo que eu não precisava falar. Entende? Não tinha necessidade de falar aquilo naquela hora. E eu percebi que eu estava falando simplesmente porque eu queria que as pessoas soubessem que eu tinha aquelas qualificações e tal. Se aquilo fosse importante para o meu trabalho, se aquilo fosse fazer diferença, eu deveria falar, seria importante. Mas não era. Era orgulho. Entende? E a gente precisa vigiar porque a todo momento isso vai acontecer. No trabalho, em casa, na igreja, agora pregando. A todo tempo. Tem uma outra formação que a gente fez sobre as tentações, também bem profunda, que fala disso. E que a gente estudou esse tema e a gente viu como o inimigo é ardiloso e como ele nos pega ali, em coisas simples, em coisas que às vezes a gente não percebe, mas que vão nos fazendo pecar.
E o orgulho tem isso, o orgulhoso tem isso. Ele está sempre muito preocupado com o que as pessoas falam, com o que elas pensam dele. Por quê? Porque ele quer ser elogiado, ele quer ser notado, ele quer que as pessoas falem dele. Enfim, ele precisa da aprovação. Precisa da aprovação. Se tiver uma discussão num grupo de orgulhosos, meu Jesus, vai durar pelo menos 6 horas a discussão. Porque enquanto um não sentir que ele está com a razão e o outro também não ficar confortável, a conversa não vai terminar nunca. Porque um não se dobra e o outro também não se dobra, e assim a coisa vai, né? Então a gente tem um lema lá no escritório que é assim: quer ser feliz ou quer ter razão? Quero ser feliz. Então tá bom, então tá certo, vamos embora. Porque no fim do dia é isso. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. A gente não tem tempo hoje, mas na segunda-feira a gente falou sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, o quanto ela nos ensina com a sua pequena via, com esse caminho de humildade, assim, de se reconhecer um nada na mão de Deus e dizer assim: Senhor, que eu seja só o amor, sabe? Que eu seja só o amor nas tuas mãos, porque o amor nunca vai errar, o amor nunca vai se desviar, o amor nunca vai se desordenar, porque se o orgulho, se a soberba é desordem, o amor ordena tudo. O amor coloca as coisas no seu devido lugar. E eu já entro na virtude da humildade, que me pediram para falar um pouco, porque para todo vício você precisa combatê-lo com uma virtude. Repete comigo: todo vício se combate com as virtudes. O vício do orgulho eu combato com qual virtude? Repete forte: com qual virtude eu combato o orgulho? Com humildade. E é pedindo a Deus essa graça, a Deus essa graça. Deus concede essa graça. E se ao passo que Deus resiste aos orgulhosos, Ele concede a sua graça aos humildes. E eu falei um pouco sobre o que os santos falam sobre o orgulho. Olha só que lindo o que eles falam sobre a humildade. São Francisco de Assis vai dizer que onde há humildade, há sabedoria. Santa Teresa d'Ávila diz que Santa Teresa d'Ávila e Santo Tomás de Aquino, os dois dizem uma frase exatamente igual, que é: a humildade é a verdade. É isso. E a verdade liberta. Lembra? Se a verdade liberta e se a humildade é a verdade, a virtude que eu mais preciso pedir para Deus todos os dias e que mais vai contribuir para a minha santificação é a virtude da humildade. São Francisco de Sales vai nos dizer assim: nada é mais eficaz para atrair sobre nós as graças de Deus do que a humildade. Santa Caterina de Sena: a humildade é a mãe de todas as virtudes. Padre Pio: a humildade é a base e a mãe de todas as virtudes. E Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que a humildade é o caminho mais rápido para a santidade. São João Crisóstomo, São José Maria Escrivá, e por aí vai. Eu trouxe um monte de santos falando sobre a humildade aqui, mas o que a gente precisa, já que o nosso tempo está se encerrando, é pedir ao Senhor que Ele ilumine o nosso coração com as luzes do Seu Espírito Santo e que nos conceda a graça de termos um coração cheio de amor. Cheio de amor. No amor não há desordem. O amor ordena todas as coisas. O amor coloca tudo no seu devido lugar. O amor espanta o orgulho. O amor transforma o coração mais duro, mais soberbo, mais humilde num coração humilde, porque o amor ordena todas as coisas e coloca todas as coisas no seu devido lugar. Eu me lembro de Santa Teresinha. Ela conta que ela chegou num momento de oração e ela começou a pedir para Deus. Ela sentia no coração dela que ela tinha todas as vocações, e ela falava isso para Deus nas suas orações: eu sinto que eu tenho vocação de ser sacerdote.
Jesus, eu sinto que eu tenho no meu coração vocação para ser profeta. Eu sinto que no meu coração eu tenho vocação para ser uma missionária, para ir pelo mundo. Ela fala assim: eu sinto no meu coração uma força tão grande de um cruzado, que eu poderia ir para uma batalha e dar a minha vida por ti, Jesus, morrer pelo teu nome. E ela fala que ela tinha todos esses grandes desejos, e ela sentia essa vocação no coração dela, e ela se sentia frustrada, porque ela sabia que ela não conseguiria, ela vivia num claustro, presa dentro de um Carmelo. E ela disse que isso causava muita angústia no coração dela, e então ela foi rezar. E ela conta, lá na História de uma Alma, que ela se deparou com os capítulos 12 e 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E é muito lindo, porque ela fala: e aí eu fui vendo, Jesus, que existem profetas, que existem aqueles que têm dons de milagres, que existem aqueles que têm dom de curar, existem aqueles que têm o dom de pregar, e ela vai falando. E aí eu fiquei muito feliz, porque quando chega no último versículo do capítulo 12, no versículo 31, a palavra de Deus diz assim: aspirai aos dons superiores, mas agora vou indicar-vos um caminho mais excelente de todos. E ela disse que o coração dela se encheu de ansiedade. Qual que é esse caminho mais excelente de todos? E aí começa o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele começa a falar do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo perdoa, tudo espera. E começa a falar do amor. E o coração dela vai se enchendo de alegria, se enchendo de alegria, se enchendo de alegria. E ela diz: encontrei afinal a minha vocação. Jesus, ela diz, eu serei o amor, porque desse modo eu vou ser tudo. Porque o amor ordena todas as coisas, o amor cura todas as coisas. E eu quero dizer para vocês, para já encerrando, peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Que o Senhor encha o seu coração de amor todos os dias, pelas pessoas, pelos irmãos, pelos da sua casa, pelos do seu trabalho. No nosso coração não pode haver espaço para nada que não seja o amor. Entende isso? Parece meio romântico, mas essa é a verdade. É isso que vai nos santificar. É isso que vai nos tornar santos, não é outra coisa. Por isso que a doutrina de Santa Teresinha é chamada de pequena via, porque é muito simples, mas é tão difícil de fazer. Mas é um caminho simples. O nosso coração precisa estar cheio de amor, porque onde há o amor, o orgulho não tem espaço, a soberba passa longe, e a humildade aflora, inunda. Encha o seu coração de amor. Ame as pessoas, ame o seu padre, ame a igreja, ame os irmãos. As pessoas mais difíceis de se imaginar, para as quais você possa sentir amor, peça ao Senhor, de joelho, encha o saco dele, fala: Senhor, me faça amar essa pessoa, coloca no meu coração amor, porque no meu coração não pode haver espaço para mais nada que não seja o amor. Porque se nós tivermos um coração, gente, olha aqui para mim, de verdade, nada mais vai nos faltar, nada, porque o amor transforma tudo, o amor faz tudo, o amor cura tudo, entende? O amor ordena todas as coisas. O amor vai me ajudar a perdoar, o amor vai me ajudar a ter um relacionamento melhor com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos. O amor vai me ajudar a entender melhor o cara do meu trabalho que está cheio de problema e que causa maior confusão lá. Eu vou conseguir me colocar no lugar dele, vou conseguir. Isso vai melhorar as minhas relações, isso vai me fazer entender melhor os outros, isso vai me fazer ser mais humilde. O amor vai ordenando todas as coisas. É tão simples. A gente precisa pedir, e o principal, a gente precisa perseverar. Dê uma chance para o amor. Eu estava pregando para um grupo de jovens semana passada, e eu me lembro que eu falei assim, eu usei um exemplo, e uma menina na hora
se mexeu na cadeira e olhou para o lado. Eu falei assim: sabe aquela pessoa que você não gosta? Jovem é fogo conversar com jovem, né? Sabe aquela pessoa que você não gosta, que você tem antipatia, que você não se bica? Essa mesma pessoa que você nunca conversou com ela, porque a gente não tem dado chance nem das pessoas se aproximarem da gente. A gente tem vivido uma vida tão... E isso é falta de amor. Desculpa, mas é. A gente cria inimizades e antipatias sem nunca ter ouvido a voz do outro, sem nunca ter dado uma chance do outro de conversar. E as pessoas também fazem isso conosco, porque isso vai e vem. Isso vai criando afastamentos, vai criando inimizades, vai criando mágoas, vai criando ressentimentos, onde só deveria existir amor. Gente, olha para mim, nós somos cristãos. Jesus morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos nos amar, e foi isso que Ele nos pediu. A gente lê o Evangelho quando Jesus diz que é preciso que nós nos amemos como Ele nos amou, e a gente passa batido por aquilo como se não fosse importante. Não, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Não vamos ser santos se a gente não fizer isso. Não vamos ser santos se a gente não amar as pessoas de verdade. Nós não vamos ser. É uma triste e dura realidade. Não seremos santos se nós não amarmos as pessoas. Não seremos santos se nós não abrirmos nosso amor para essa graça do amor, porque é o amor que vai ordenar todo o restante. É o amor que vai colocar as coisas no lugar. É o amor que vai me fazer entender que eu preciso orar mais. É o amor que vai fazer me entender que eu preciso amar isso aqui, ó. É o amor que vai me fazer entender que eu preciso buscá-lo lá no sacrário, me ajoelhar diante dele. Quem vai ordenar tudo isso é o amor. Quem vai colocar as coisas no seu devido lugar e nos colocar num caminho verdadeiramente de santidade é o amor, não é outra coisa. Porque é o amor que vai curar o nosso coração, é o amor que vai nos levar até Jesus, sempre. Outro caminho, gente, eu tenho para mim que vai ser bem mais difícil, bem mais doloroso. E eu queria terminar pedindo para você fechar os olhos por um instante. Porque além de Jesus, que é Deus, existiu alguém aqui nessa terra que amou como o Senhor pediu. Alguém que entendeu esse pedido, que entendeu essa mensagem, que entendeu esse chamado, essa convocação de Deus para que nós vivêssemos dessa maneira, que é a Santíssima Virgem Maria. Quero pedir para você agora fechar os seus olhos e aí no seu coração fazer uma prece, pedindo a ela que ela nos auxilie nessa jornada. Ela que foi todo amor, ela que foi toda entrega, ela que foi toda doação, ela que sabe melhor do que ninguém percorrer esse caminho para chegar até essa fonte de onde jorra esse amor inesgotável, que ela nos ensine, que ela nos pegue pela mão, que ela nos conduza, que nos momentos que nós estivermos distantes do amor de Deus, que ela nos traga de volta. Nos momentos em que nós perdemos essa referência e deixarmos de buscar esse amor, que ela nos reconduza e nos reconcilie com Ele. Que ela que é a mãe da graça, a mãe da misericórdia e também a mãe do puro amor, que ela nos ajude também e nos ensine a amar. Que Nossa Senhora cuide do nosso coração e encha-o de amor. Amém? Amém mesmo. Eu vou sair daqui hoje mais feliz, porque eu tenho a certeza que essa palavra chegou no teu coração. Eu tenho certeza absoluta que você entendeu. Não tenho dúvida nenhuma que você entendeu. Porque o amor ordena tudo. O amor coloca tudo no seu lugar. O amor resolve os conflitos. O amor apacenta. O amor traz repouso.
onde a ansiedade, a angústia, nervosismo, o amor traz paz, descanso. Que o Senhor enche o nosso coração de amor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.